Quando me chamaram para participar aqui, eu estava exatamente analisando algumas questões sobre o trabalho a partir de uma fala do presidente Lula. A gente até comentou no carro quando vim para cá agora. Com essa coisa da chamada crise financeira global, uma das saídas que os governos estão apontando, e o Lula também falou sobre isso, é o incentivo ao consumo. Por favor, consumam para que nós possamos continuar a ter economia. Se baixa a alíquota de carro para poder vender mais automóveis e aí continuar a roda girando. É uma solução que vem sendo empregada em vários estados. O Brasil não é exclusividade nisso. Mesmo nos Estados Unidos, se a gente for pegar um pouco do plano do Obama para tentar contornar a crise, é exatamente o incentivo ao consumo, que parte dessa ideia de que a economia é uma roda e que tem que girar e que o consumo é a coisa que azeita essa roda. E eu fiquei um pouco encanado com isso. Eu falei, que interessante, né? Quer dizer, esse apelo ao consumo como uma forma de manter a economia, como uma forma de manter as nossas vidas funcionando. Qual é a origem disso? E me lembrei de um livro chamado O Trabalho das Nações, de um cara que eu nem sou muito chegado, chamado Robert Reich. O Reich, no Trabalho das Nações, ele cita um anúncio de uma revista nova-iorquina em 1953. E o anúncio dizia assim: se você quiser ter mais bolo amanhã, tem que comer mais bolo hoje. Quanto mais você consumir, mais você terá e mais rápido. Então a gente vê como essa coisa de incentivo ao consumo como forma de garantir riqueza não é novidade. Em 53 isso já acontecia, né? Uma das coisas que me chama a atenção é que ao nós tratarmos o trabalho e o consumo dessa forma, me remeteu a uma ideia de um sociólogo filósofo chamado André Gorz, que ele diz: o trabalho hoje em dia não é mais algo que se faz, é algo que se tem. O trabalho é uma posse, ele é uma mercadoria. E as pessoas que dão trabalho, entre aspas, ou as pessoas que são capazes de empregar, têm que ser tratadas como heróis na nossa sociedade. Porque, afinal de contas, eles estão distribuindo um bem, eles estão distribuindo algo às pessoas, que é o trabalho. Eu gosto de falar isso em termos de crítica, evidentemente, porque ele está tentando apontar a distância que nós estamos das primeiras elaborações em relação ao trabalho. O trabalho que durante a maior parte do nosso tempo, como espécie na face da Terra, foi visto como alguma coisa muito negativa, foi visto como alguma coisa menor, esse trabalho remunerado, esse trabalho enfadonho do dia a dia. Vocês sabem qual é a origem da palavra trabalho? Alguém já teve curiosidade de pesquisar isso? Trabalho vem de tripalium, que é a canga que se coloca em cima do boi, e depois foi adaptado como um instrumento de tortura. Essa é a origem do termo trabalho. Se nós formos pegar na Bíblia, por exemplo, o trabalho é uma das punições que Deus dá ao homem pelo pecado original. Ganharás o pão com o suor do teu rosto, porque até então não havia necessidade do trabalho. O trabalho durante toda a Idade Média, durante o período grego, ele era visto como uma coisa extremamente negativa. Era uma coisa que o homem menor, que não tinha como se ocupar da filosofia, da arte e das coisas do espírito, era obrigado, então, a lidar com a vida material, e, portanto, ele era uma coisa negativada. Até o capitalismo, o trabalho era algo negativo. A partir daí, coube a crítica marxista mostrar como o trabalho é problemático enquanto uma forma de exploração, enquanto uma forma de apropriação de uma mais-valia do trabalhador. Mas ele não tocou em si a questão moral do trabalho. A partir do capitalismo, o trabalho se estabelece como uma forma moral. Nós precisamos trabalhar. O trabalho, como diz o ditado, o trabalho enobrece o homem. A ética protestante, como dizia o Weber, ela veio ainda reiterar essa necessidade do trabalho como forma de manifestação do divino, como forma de aceitação do divino. E nós herdamos, então, um mundo em que trabalhar é bacana, trabalhar é necessário, trabalhar é legal. E mais do que isso, agora trabalhar é um bem, trabalhar é um direito que a pessoa adquire. Isso é absolutamente novo na nossa história, absolutamente novo. Essa ideia de que nós temos que trabalhar o máximo possível. Marx conta que no começo do capitalismo, quando houve os cercamentos de terras inglesas, os camponeses que foram desapropriados foram para as cidades, e aí eles eram basicamente obrigados a trabalhar na indústria. Mas eles eram obrigados
obrigados, eles eram fisicamente obrigados. A Inglaterra começou a editar uma série de leis forçando as pessoas a trabalharem nas indústrias. As pessoas preferiam mendigar e roubar a ter que trabalhar numa indústria. A Inglaterra, então, começou a criar algumas leis que, por exemplo, marcava a ferro as pessoas que eram pegas vagabundando. Elas tinham, como se faz com gado, e na reincidência elas podiam ser enforcadas. E muita gente preferiu ser enforcado do que trabalhar na indústria. Nós estamos falando de coisas que aconteceram há 200, 250, 300 anos. E hoje o trabalho, então, se transforma nesse bem. O que está acontecendo para que nós coloquemos o trabalho como centro do nosso ser, como centro da nossa atividade social?